meus talentosos, minhas talentosas mais lindas do Brasil. Sejam bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Flávia, se você não fosse psiquiatra, o que você seria? Arquiteta. Eu acho que eu gostaria de ser arquiteta. Mas você teria vontade hoje de mudar de profissão ou não? Não, assim, acho que eu estou bem feliz com a psiquiatria, mas tem muitas pessoas aí buscando uma transição de carreira. E muitos jovens, adolescentes que estão aí nessa dúvida do que ser, né? Sim. Mas sabia que dá para trabalhar isso, de ajudar tanto na transição quanto descobrir para onde ir? Não precisa ficar sofrendo sozinho com Eu isso, sabia que dava e eu acho de extrema importância. Meu filho fez a avaliação com uma pessoa muito boa que está com a gente hoje, E nossa quem convidada. é ela, Flávia? Conte pra gente. É a Manu, é a Emanuela Borges. É que eu chamo ela de Manu, às vezes de Manuca também. Não sei porquê, sabe? E aí, Manuca? Oi, gente. Seja tudo bem-vinda bem? mais uma vez. Ai, que bom, que legal estar aqui de novo, né? Eu agradeço a confiança, acho que a gente vai falar bastante e sobre um assunto que é muito importante e atual, né? Tá todo mundo aí com o resultado do Enem, tá todo mundo querendo saber o que tá acontecendo e a gente vai falar um pouco sobre as etapas. Perfeito. A Manu, deixa eu acabar de apresentar. Verdade, A conta. Emanuela, ela é uma parceirona minha lá na Clínica Etos. A gente trabalha juntas já acho que uns 5 anos. E ela é neuropsicóloga e faz avaliação vocacional. Né? E se apresente mais, assim, Manu. Quem é Manu? De onde veio? Ela já participou na primeira temporada. Ela participou e falou sobre avaliação neuropsicológica do TDAH. Muito legal. Pesquisa aí, gente. Vocês vão... Sim, sim. Então, vamos lá, gente. A minha formação inicial é psicologia. Depois eu fiz neuropsicologia, né? Entre outras formações também relacionadas a toda a parte de testes, né? E me especializei também em vocação. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a orientação profissional, sobre vocação, né? E já tenho uma formação aí de uns 20 e pouquinhos anos. É pouca coisa. Tem uma experiência boa, Tem né? muito que trabalhar ainda, né? Ô, Manu, você falou uma coisa legal, né? Vocação. A gente estava conversando aqui. Se você que está em casa, já vai comentando aí, né? No chat. Vai curtindo também, porque quando as pessoas curtem é importante, sabia, né, Flávia? Porque não adianta só assistir o vídeo, tem que curtir, porque dá entrega para mais pessoas. Ajuda a gente. Então não esquece de curtir o vídeo aí também. Vai assistindo e vai curtindo. Manu, quando eu era mais jovem, eu participava muito da igreja e tudo mais, e tinha os que a gente chamava de encontros vocacionais. Que era assim, para você descobrir qual que era a tua vocação dentro da igreja. Se era para você ser padre, se era para você ser freira, se era vocação matrimonial, tudo mais, como uma coisa assim divina, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho, né? Acho que esse conceito, até por sermos um país de maioria cristã, né? A questão da vocação como algo divino, ou dom, eu não sei, tem... Nasci para ser isso. Tem isso? Não? Como que é? Olha que coisa interessante, né? Isso veio acontecendo juntamente com a vinda da psicologia aqui para o Brasil. Então, a gente sabe que a psicologia aqui no Brasil, ela não é algo muito antigo, né? É recente. A gente tem aí algumas décadas Década de 60, né? Pois Sim, é. que foi... E aí veio junto essa ideia de vocação, né? Então, aquilo que vem de Deus. Não, na verdade, assim, nada contra, realmente a gente vem com algumas coisas, características, né? Herdogenéticas, etc. E até a crença, realmente, de que isso possa ter vindo de algo superior. Mas existe dentro da questão vocação a repetição de uma determinada atividade, que isso vai fazer, né, vai chegar no dom, naquilo que a pessoa realmente pode se especializar. Então, ela repete, e se ela se sente bem repetindo, ela chega no que a gente chama de dom. Mas se a pessoa tem um pouquinho mais de habilidade... Acho que eu tô atropelando as coisas aqui. Porque eu acho que você vai falar sobre isso. Mas vamos supor que uma pessoa tem mais habilidade em matemática, em exatas. Que é uma função que ela tem no cérebro dela de um raciocínio lógico mais aprimorado. Aí
provavelmente ela vai ter mais facilidade nesse treinamento e esse dom vai ser maior, Com né? certeza. Agora, assim, por que ela tem essa facilidade, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, veio alguma coisa de cima que disse que ela vai ter a facilidade. Na verdade, a gente tem uma preservação cognitiva aí, então ela tem uma habilidade numa determinada área. E essa construção, isso que veio dela, né, somado às atividades que ela vai executar, é que vai chegar no resultado. Não adianta nada, por exemplo, né, na minha época, muita gente falava assim: eu sou boa em exatas, mas não sou boa em humanas, não sou boa em português, não sou bom nisso. Hoje a gente sabe que quem é bom em línguas, na grande maioria das vezes, é bom também em exatas. Sim. Então, a gente entende que a área cerebral é praticamente a mesma. Então, nós não temos mais aquela separação que se tinha antes, entende? Nossa, interessante, porque isso acaba quebrando um paradigma que a gente tem há muito tempo. E isso é uma crença que vem acontecendo há muito tempo, Sim. né? As pessoas todas falam isso. Eu sou bom em exatas, mas eu não sou Eu falo isso. Não vou mentir. Então, assim... Sou péssimo em matemática. Resumindo, então, por exemplo, se eu tiro no Enem, né, uma nota mais alta uma nota super alta em matemática, mas eu tiro uma nota baixa em português. Não é que eu tenho mais habilidade em exatas, é porque eu treinei mais exatas. É porque você treinou mais exatas. E com mas certeza... aí também tem a ver com gosto, então. Tem a ver com gosto e com certeza você não foi ruim em redação, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: mas eu fui muito mal, meu resultado do Enem foi péssimo em linguagem. Mas tua redação não foi. Sim. E a matemática foi alta. Então, peraí. A área cerebral é a mesma, né? Linguagem, exatas, a área cerebral é a mesma. Então, eu posso falar... Então, agora eu vou falar assim... gente, eu não tenho um treino muito bom em matemática. Não treinei muito matemática. Em vez de falar que eu não sou inteligente em matemática. É isso. Vou melhorar essa frase, Flávia. O que você acha disso? Não, se treinar, fica bom. Fica bom. Diferente, por exemplo, se alguém tiver uma dificuldade, né? Uma disfunção. Aí essa pessoa, se a gente for para o esporte, por exemplo, se a gente for pegar os grandes, né, esportistas aí conhecidos, o Neymar, ele tem história. Se a gente for atrás, tem um podcast muito interessante do pai dele, contando o quanto ele exercitava. Se a gente for para os cantores, o Zezé de Camargo e Luciano, o pai forçava, né, a cantar não sei quantas horas por dia. Verdade, tem um filme, né? Então, a gente vai vendo o que é vocação de treinamento e o que é treino, né? E a área cerebral é a mesma, só que ele nunca treinou aquilo e preferiu treinar outra coisa. Isso até depois, né? Quando a gente se torna profissional. Com psicólogos, por exemplo. Não adianta a gente ter só a empatia, que é importante, a gente ter esse lado humano, mas se a gente para de estudar, se a gente para de adquirir técnica, a gente para também enquanto profissional, né? A gente para de evoluir, não adianta ter o... Estagna, sim. Exato. Então, assim, uma coisa positiva que você está falando é que tem tantas pessoas em transição de carreira. Vamos supor, uma pessoa que era engenheira agora quer ser publicitário. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se a pessoa tem um gosto para aquilo, deseja aprender, ela pode ir treinando e pode ficar super bom. Sim. Não tem uma vocação, um dom, uma habilidade já pré-existente, assim. Não. E, inclusive, eu vou contar mais uma novidade que eu acho que é um pouco de novidade para quem fala, né, de orientação. É que, assim, é totalmente possível que você tenha ali no rol, né, nas profissões que mais são interessantes para você, profissões completamente diferentes, o que antes não acontecia. Então, quem fosse fazer, por exemplo, uma avaliação profissional, uma avaliação vocacional, o profissional colocava ali apenas profissões relacionadas àquela área. Então, se ele é de exatas, vai ter só a profissão relacionada a exatas. Hoje a gente vê que tudo aquilo, na verdade, precisou ser evoluído, né? Hoje a gente vai ver no relatório profissões completamente diferentes e totalmente possível daquele indivíduo ser um ou ser outro, né? Já juntando, então, o que mais influencia na preferência de uma pessoa para uma vocação, se não é essa questão de ter mais habilidade?
O grande desafio de quem faz a orientação, quem auxilia nesse processo, tanto de transição quanto da primeira profissão, é tentar descobrir qual é o gosto juntado a uma espécie de treino, né? Então, não é necessariamente um treino tão óbvio como o Neymar, que ficava treinando chute de bola. Mas é um outro treino. Por exemplo, aquela pessoa que usa o computador de uma forma diferenciada, ela cria alguns programas, ela constrói algumas coisas, mas ela faz isso por ela mesma. Ela vai lá, ela olha nos aplicativos, ela vê como faz, ela consegue ser um pouquinho melhor em relação aos colegas. Então, a gente pega isso enquanto treino. Isso, para mim, é um treino. Né? Então, ela está treinando somado ao que ela tem de gosto, de prazer. Perfeito. Então, no meu dia a dia, eu achei super interessante o que você está falando, porque pelo que eu entendi, a sua profissão você vai mais escolher em relação à sua afetividade, ao seu gosto. Sim. Mais do que... E, assim, é muito interessante isso mesmo, porque ao longo, né, dessa minha jornada aqui profissional, foram muitos casos, realmente, de pacientes muito descontentes com o que faz. Muito. Sim. E, assim, isso levando à depressão, à crise conjugal, né, até a desistência mesmo do trabalho. Ou, às vezes, a pessoa é muito inteligente, muito capaz, mas, às vezes, fica parada na vida porque não consegue sair daquele emprego, mas odeia o que faz, né? Então, é interessante fazer um teste vocacional e realmente já sair com essa percepção do que realmente ela tem afinidade no sentido de gostar, né? Sim, isso é muito interessante porque a primeira pergunta que eu faço dentro de um processo desse, né, vocacional, é: você toparia fazer determinada atividade durante quanto tempo da tua vida? Né? Eu toparia trabalhar com medicina no máximo 10 anos, eu não aguento mais do que isso. Eu ficaria 5 anos, então talvez essa não seja a melhor escolha. A gente tem que fazer uma escolha que a gente tem, não é que a gente vai ficar nela tanto tempo assim, mas que a gente estaria disposto agora a ficar o máximo de tempo possível. Se alguém está escolhendo uma profissão já pensando em terminá-la, talvez ela não seja mais adequada. Sim, e Manu, eu percebo assim, né, principalmente nos meus pacientes e pais que vêm e conversam comigo, os jovens que estão saindo do ensino médio, eles estão vindo com uma pressão surreal para ter que escolher uma profissão. Primeiro que o sistema no Brasil já favorece muito isso, né? Alguns países, o jovem geralmente entra na faculdade e ele durante a faculdade que eles vão escolhendo, né? Eu nem sabia disso, né? Mas eles vão escolhendo a área que eles querem ali. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem que sair do ensino médio e já decidir aonde que você quer fazer. Tem a pressão do vestibular. 17, 18 anos. 17, 18 anos. Acho que não tem nenhuma capacidade ainda de maturidade para às vezes conseguir determinar o que é para a vida inteira. É uma pressão surreal, né? E é uma pressão que a gente vê que os resultados são muito ruins disso, Sim, né? muitos. No primeiro ano, o abandono do curso é acima de 63%. Sim. Então, assim, o que está dizendo isso pra gente? Que a escolha foi equivocada, né? E que ela foi apressada. Ou que eles não estavam preparados emocionalmente para estar cursando uma faculdade. Exato. Exatamente. E às vezes as pessoas vão muito na onda também, né? Psicologia, por exemplo. Psicologia ainda boom, bem, né? deu um boom, né? E tem hoje muitos cursos. Mas você percebe, assim, que, pelo menos na minha época, não é muito tempo, mas tinha muita gente que falava assim, eu vim aqui para me descobrir, vim fazer o curso. Achava que foi ali na faculdade para descobrir. E assim, acho que se formou 30% Sim. das pessoas que entraram no curso. Foi um número muito pequeno, né? Acho que isso se vê muito em outros cursos também, né? Sim. Tanto é que é por conta disso também que se tem um número reduzido de inscrições, né? Como fala? De vagas nas faculdades. A gente tem no máximo 80 vagas por turma. Porque vai ter realmente uma porcentagem grande de abandono. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Por isso que a orientação é muito importante. Sim. Né? A gente precisa pensar nisso como um todo, com a família junto. O que a gente tem muito em medicina, me parece que ainda continua, porque eu estou vendo aí com os meus pacientes, são os pais médicos
com a intenção de que os filhos sejam também. Sim. Isso é interessante, né? Faz parte da família, a gente entende tudo isso. Se for buscar lá, tem avós, enfim, bisavós, todos dentro da área médica. Mas a gente precisa pensar também se esse adolescente está disposto. Exato. Se é a vocação. Exato. Né? Manu, mas assim, rapidinho, vamos pensar numa parte prática, até pra gente fazer um recorte aqui. Um jovem, ele está em dúvida, ele está aflito, os pais estão aflitos, naquela confusão. Que vestibular, que profissão que eu escolho? Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Como que pode ajudá-lo de forma prática? Então, eu costumo dizer que a gente não pode escolher aquilo que a gente não conhece. Então, a prática inicial, que é inclusive o que eu começo fazendo, é explicando as áreas e depois explicando as profissões, as mais conhecidas. E pedindo para que esse aluno, que esse paciente, faça o estudo também. Então, ele precisa conhecer. E depois, ele precisa saber aquilo que a gente começou falando, né? Que é sobre o que ele treina, o que ele gosta, né? O que ele faria para o resto da vida. O que ele faria para o resto da vida. Legal. Mas, assim, a primeira, ele precisa conhecer sobre as profissões. Sim. O que eu venho recebendo hoje é muitos, não é um pouco raro o paciente novo, o jovem que conhece, né? E é raro também aquele que conhece o sistema brasileiro. O que conhece o Enem, o que conhece a média de notas, o que conhece o SISU. Então, ao invés dele ficar lá pensando que é a profissão, que vai ser a profissão para o resto da vida dele, vamos conhecer como funciona, vamos conhecer as profissões de uma forma geral, né? Para que ele vá se inteirando. Até porque com 17, 18 anos, a vivência é muito pouca, né? Normalmente tem a vivência, de repente, dos pais só, dos tios, né? O que viu no TikTok. O que viu e não sabe. É muito precoce mesmo. Sim. Né? E essa desistência, ela não é alta agora. Ela é alta desde a nossa época, quer dizer, da minha, né? Que eu sou mais velha que vocês. Desde as épocas anteriores. Então, assim, as pessoas vão desistir. Uma outra coisa importante é a gente falar para os pais, né? Que essa frustração de uma possível desistência, ela é totalmente cabível, né? A gente vou me frustrar mesmo, fazer o quê? Mas é importante que essa frustração seja entendida como um processo do que venha numa forma de recusa, né? Exato. E que esse adolescente não consiga... de repente, ir para aquilo que ele realmente quer. E o acompanhamento, falando nisso, veio isso aqui agora, porque eu lembrei de alguns casos, o acompanhamento psicológico, acho que do jovem durante a faculdade é muito legal também, porque o que eu percebo muito, a pessoa ela quer muito aquela profissão, só que ela vai desanimando em algumas matérias que vão aparecendo, principalmente no primeiro ano, que é aquele negócio que é mais chato, que você não vê, não é isso que eu quero. Não é... E às vezes ela acaba desistindo de uma coisa realmente que ela quer, porque a faculdade não é aquilo, né? Que 100% aquilo. Principalmente lá nos primeiros anos, você vai vendo umas matérias que às vezes não... muito mais teoria do que prática. Exato. Então, é legal esse acompanhamento também, até para o jovem que às vezes vem de uma outra, sei lá, visão, situação, ou uma idealização, trabalhar para ele saber identificar também, né? Se faz sentido isso que eu falei? Faz total sentido. Inclusive, essa porta inicial de se conhecer sobre as profissões vai fazer com que a gente tolere algumas dificuldades, né? O que você topa fazer em prol da sua profissão. Então, eu topo aguentar 5 anos, né? Eu topo ganhar pouco no início. Exato. Eu topo fazer outras especializações. O que você... Qual é o seu jogo? O que você, de repente, pode fazer em prol da sua profissão. Porque tem gente que acha que, principalmente na medicina, né? Isso que eu ia perguntar para você. Vou terminar a medicina e vou sair ganhando milhões. Então, assim, essa quebra de expectativa, que daí vai ver que vai ficar nos plantões, que aí vai ver o que é, de repente, lidar com, né, com toda essa questão que envolve a medicina, que é muito séria, assusta demais, porque estava só pensando no financeiro final, né? E assim, você pega muitos pacientes que estão muito focados na profissão que ganha mais dinheiro? Muito. E isso é importante para a pessoa que, sim, porque tem algumas coisas que tem que levar em conta também, né? E até que ponto uma isso é importante pessoa também, quer fazer... Então, mas nos valores dela, isso é importante, né?
Então, até que ponto isso é uma referência ou não para ela, um fator importante? Então, já diziam os antigos, né? Quem muito trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Assim, é claro que tem profissões que são muito bem-sucedidas, mas o mais importante da profissão, embora sim muita gente fale que é a questão financeira, não é. É a qualidade de vida. É o que você topa fazer, o quanto você se sente realizada. E aí, como resposta, vem a questão financeira. Porque ganhar dinheiro, a gente tem aí os influencers, não tem? Sim. Pessoas que aparecem uma vez e elas ganham rios de dinheiro. E não tem exatamente uma profissão. E ela consegue sair da avaliação com você, com uma outra cabeça? Porque eu fico imaginando que tem muitos jovens que falam assim, o que você vai fazer? Eu vou fazer algo que me dê dinheiro. Eu quero ser rico. Mas não tem uma noção. Aí quando vai fazer a avaliação, eu acho que até quebrar essa ideia de sucesso, né? Porque você tem ideia de sucesso. O que é sucesso pra você? Eu ganhar dinheiro. E sucesso não é só isso. Sucesso vai além, né? Tem outras esferas na nossa vida que são sucessos. E ninguém está dizendo aqui que dinheiro não é importante. Sim. Dinheiro é muito importante, né? Eu acho que, assim, além de auxiliar em tudo, fazer com que você venha para o seu trabalho de uma forma muito melhor, porque você vai ter condições financeiras para se qualificar ainda mais, né? Você vai ter uma qualidade de vida para chegar e trabalhar ainda melhor. Porém, não é o papel, não é hoje o principal, né? O número 1 da satisfação. As pessoas saem muito mais por estarem sobrecarregadas em burnout, ganhando muito bem, do que não ganhando nada. Você vê muitos casos assim, Flávia, de pessoas que ganham muito bem, você que trabalha com muitas pessoas com burnout, às vezes que tem um salário legal, ganha bem, tem uma condição de vida, mas estão totalmente desgostosos com a profissão? Não, assim... Esquece essa pergunta. Não, porque eu acho que o perfil do paciente com burnout, normalmente é uma insatisfação um pouco geral, né? Sim. É insatisfeito pelo ambiente, é insatisfeito... Aí passou a ficar insatisfeito pelo que faz. Com o salário também. Acredita que é desvalorizado. Sim. É difícil, assim, alguém que é muito valorizado. Interessante. Mas olha que interessante, não está diretamente relacionado ao financeiro, essa questão da valorização. Né? Eu acho que talvez se a gente for por esse viés, fique tem todo um contexto, melhor, né? Se for puxar, ele não vai falar que eu ganho pouco, é por isso que eu quero sair. Não, eu falo isso porque eu tenho, assim, filhos adolescentes, e aí que os amigos, assim... fulano vai pegar... Porque, não sei, ele não gosta, mas ele acha que vai ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu fico pensando que tem muito, assim, adolescentes que ainda são... Porque são imaturos ainda, né? Sim, muito. E, assim, o quanto que, de repente, uma avaliação neuropsicológica, não. Uma avaliação vocacional, de repente, pode abrir a cabeça dessa pessoa para ela perceber que é muito além disso. E muitos jovens nessa idade ainda estão dentro de uma bolha também, né? No sentido de valores monetários mesmo. Ou, às vezes, ver os pais reclamando tanto. Né? Meu Deus, eu trabalho tanto, ganho tão pouco. Se eu tivesse mais dinheiro. Que aí eles começam a ter essa percepção que, de repente, o mais importante é a questão financeira. O fator ambiental também é muito importante. É importante para a vocação o tempo todo, né? Então, assim, esses pais falando, né? Você vai fazer uma escolha, mas não faça uma escolha, não vai fazer artes, não vai fazer tal coisa. Com um pouco de preconceito até, né, sobre o que essa profissão pode devolver em termos financeiros, vai fazendo com que esse adolescente faça escolhas, muitas vezes, com base naquilo que é importante para a família e não é importante necessariamente para ele, né? Antes, a gente tinha um preconceito um pouco maior. Hoje, eu acho que até graças a essa visualização que nós temos, né, olhando aí os influencers, os youtubers e tal, e vendo que eles ganham muito dinheiro e independente de qual formação, eu acho que hoje isso foi ajudando um pouco a quebrar esse paradigma. Eu só preciso fazer engenharia ou só preciso fazer medicina para ganhar dinheiro. O resto tudo não vou ganhar dinheiro. Ou administração ou direito, o resto não. E, Manu, por exemplo, agora falando até dos pais, que eles reclamam, enfim, um adulto, ele já tem uma profissão, já trabalha, daqui a pouco ele começa a se perceber infeliz e ele não sabe como sair. Eu, por exemplo, fiz transição de carreira, mas foi muito natural. Para mim foi muito natural. Eu já entrei na escola dando aula,
desde 17, 18 anos de música, daqui a pouco eu já vi que estava me formando em letras, né, para dar aula. Aí quando me formei em letras, eu tinha aquele sentimento, não é isso que eu quero ainda. E na faculdade de letras eu estudei psicologia escolar. E daí me apaixonei, né, pela área da psicologia e tudo mais, e daí eu já falei, quero ser psicólogo. Aí já foi muito natural, foi muito tranquilo. Só que eu sei que a maioria das pessoas às vezes não tem essa naturalidade, né, quando estão insatisfeitos e tudo mais. Aí eles podem, por exemplo, procurar você, um outro profissional. Então, o que acontece na transição, né? Então, é um pouco disso também que vai fazer com que a gente volte a falar da questão financeira. A transição, ela vai demorar para acontecer o resultado financeiro. Então, a pessoa que está disposta a fazer essa transição, ela não está 100% ligada na questão financeira, né? Porque senão ela não ia desistir do que ela está. Ainda que fosse ruim, pelo menos ela está recebendo aquilo. Se ela vai transicionar, quando você mudou de uma profissão para outra, muito provavelmente você ainda estava iniciando na psicologia, os seus resultados financeiros da psicologia eram baixos. Muito baixos. E eu tinha uma outra realidade, né? 0 filhos. Exatamente. Né? Não era casado, nada. Exatamente. Então, assim, para mim era muito fácil também fazer essa transição, porque daria para me virar. Mas imagina um pai de família, Exatamente. Uma mãe de família que tem filhos. Então, isso vai mexer com a estrutura familiar. Não é uma decisão fácil. Quando a gente fala, mas tem que apoiar, porque é isso, porque é importante para esse pai, é importante para essa mãe, mas a gente tem que entender todo esse contexto. Então, o que é importante, primeiro, é que o profissional de transição, ele conheça o esquema, conheça o sistema, para tentar encontrar ofertas dentro daquilo que ele já executa. E aí a gente começa a fazer a transição, a mudança, dentro, sabe, pisando mais ou menos nos dois barcos, para que a gente não tenha um efeito tão drástico quando a gente está falando de uma mãe responsável pela família, um pai responsável pela família, porque esse pular, ele realmente é muito impactante para a família como um todo, desestrutura, né? E você tem que desconstruir todo um sonho primeiro, porque, né? Existe um luto tem um luto de uma profissão que você idealizou, que você sonhou, que você foi por tanto tempo. E, de repente, você aceitar isso, que não é aquilo que realmente te faz bem. É muito difícil. E eu diria que até mais, por exemplo, quando a gente fala do Silvio Santos, né? O Silvio Santos, olha de onde ele saiu, olha onde ele chegou. Mas é exatamente isso. Quando a gente sai do zero, a gente não tem mais para onde descer. A gente só vai subir. Então, o que o Silvio Santos fez? Ele não tinha nada, foi tendo as relações, conversando com as pessoas, conhecendo o dom que ele tinha, o treino que ele tinha, porque ele era vendedor, camelô e chegou onde chegou. Nada mais do que vocação. Silvio Santos é vocação pura, né? É um histórico de vocação pura. Quando a gente fala de transição, se a gente pegasse o exemplo do Silvio Santos, seria alguém que já estaria trabalhando, já teria uma formação numa engenharia, por exemplo, tirar esse cara dali e colocar ele na comunicação. Olha a dificuldade que é isso. Porque ele já tem um ganho mínimo, ele já tem alguma coisa. É muito mais difícil do que tirar do zero. Sim. Às vezes aparece casos, assim, de pessoas que querem um negócio nada a ver ou não? Assim, a Flávia é psiquiatra, agora ela falou assim pra mim, gente, eu tô pensando em virar astronauta, quero ir lá pros Estados Unidos tentar trabalhar na NASA. E você já viu coisas assim, que você fala assim, por mais que a pessoa queira, por mais que o desejo dela seja válido, você fala assim, mas eu acho que não vai dar certo isso. Assim, às vezes você fala assim, que dó. A pessoa é boa no que faz, o que será que... É igual eu querer ser um ginasta artístico. Tem como que você acha assim, né? que também é esquisito, né? Mas assim. daí essas situações, elas estão mais relacionadas à questão realmente psicológica, à questão mental daquele indivíduo. Tá. Que talvez você saiba que ele mudando de carreira também ele vai estar insatisfeito. Ele vai estar insatisfeito. Viu, Flávia? Exatamente. Nada de ser astronauta. Continue com a gente. Porque, por exemplo, eu tenho profissionais assim que fazem transição, eu tenho profissionais excelentes autistas, eles têm total noção, por exemplo, de que não vai dar para ir para alguns, né? Não vai dar para ir para dança, não vai dar para ir, né? Não dá. A minha transição vai ter que ser algo ali dentro do meu contexto, da minha realidade. Então, quando a gente fala de alguém que realmente cria uma coisa que não teve treino, que não tem, aí a gente está falando de alguém que quando às vezes você percebe que a pessoa está iludida.
fulana de tal faz isso, então eu também quero fazer, né? É difícil essa situação. Mas você sabe que eu atendo adulto, né? E, nossa, como que tem transição de carreira? Como tem essa queixa de insatisfação profissional e uma busca, né, de um significado da vida para outra carreira. E, assim, é conflitante, adoece, mas quando eles conseguem também... Sim, a gente teve um exemplo recente aí de uma jornalista bem conhecida, né? Ela passou para, eu acho que psicologia, e agora ela está fazendo medicina. Então, ela está pulando mesmo, né? Então, era alguém que teve um resultado profissional muito bom, que entendeu, não precisou entrar em burnout para entender essa transição, e agora está fazendo isso de uma forma, assim, muito consciente, deixou o dinheiro, juntou o dinheiro, está pagando a faculdade, então está ali, no processo. Os meus pacientes que sofreram de burnout e acabaram se afastando, esses casos assim mais graves, o que eu percebo, Manu, é que dificilmente não consegue voltar. Ou não consegue voltar para a mesma empresa, ou até para a mesma profissão. Parece que vira mais do que um esgotamento, parece que vira um trauma. É uma questão assim de se pensar naquele lugar e começar a vomitar, sabe? Uma coisa assim. Aí eu sempre, pelo menos eu já oriento, olha, é difícil voltar para o mesmo lugar. Não seria interessante você estar pensando numa outra empresa ou até numa transição de carreira? Sim, sim. E as pessoas conseguem realmente se organizar de novo emocionalmente, ficar bem, depois que realmente fazem essa transição. Eu lembrei até de pessoas assim que eu atendo, já atendi e conheço, que às vezes são concursados, né? Como eles passam por isso também, né? Às vezes fez um concurso para uma coisa que, eu vou fazer porque tem... mais fácil para passar. Ou que tem estabilidade. A pessoa realmente conseguiu e tá lá. Aí a pessoa é extremamente satisfeita. E às vezes ela... Às vezes fez até um outro estudo. Nossa, eu conheço algumas pessoas que têm até uma outra faculdade totalmente fora, que queria fazer e não consegue sair porque a própria estabilidade segura, mas você vê que a pessoa está totalmente insatisfeita no que ela faz. E olha que interessante, né? A gente também não falou de uma coisa muito importante que eu estou lembrando agora. Muitas profissões não estão diretamente relacionadas à formação daquela pessoa, principalmente no concurso público. Verdade, perfeito. Né? Então, a pessoa faz um curso de engenharia, por exemplo, ela vai lá para digitar, né? Ela entra lá na prefeitura e ela vai fazer um outro trabalho, que não é necessariamente um trabalho da formação dela. Então, muitas vezes, o burnout, ele está muito mais relacionado à questão vocacional, que é aquilo que eu falei, o quanto eu estou disposta a fazer determinadas coisas para o resto da minha vida, por 10, por 15, por 20 anos, o quanto eu já treino isso, então, assim, já é algo que tudo bem para mim, não vou sofrer disso, né? Do que exatamente uma coisa relacionada a uma profissão de um dom que vem de fora, né? Então, a gente precisa pensar realmente nisso. Agora, o esgotamento emocional, ele tem um envolvimento muito psicológico, dramático e físico, né? Então, assim, a doutora Flávia aí pode dizer com mais detalhes, mas é algo físico. O indivíduo, ele sofre, né? Ele sofre na pele o que é voltar para aquele lugar, né? Normalmente não vou falar impossível, mas olha, eu nesse tempo todo, eu nunca vi uma pessoa que realmente entrou em burnout, se afastou assim por um tempo, sei lá, uns 6 meses, e tenha acabado voltando para o mesmo lugar. É bem difícil. Mas uma coisa, Manu, que eu queria falar para você, que eu acho que é até uma experiência minha, da minha família. Por exemplo, quando meu filho acabou o 3º ano, ele estava com 17 anos, né? O Caio, você fez a avaliação nele. Mas eu achava que, por exemplo, emocionalmente ele ainda não estava preparado para ir para uma faculdade. E ele também ele não... Poderia ter passado se ele tivesse escolhido alguma coisa, alguma faculdade mais simples naquela época, que não era o que ele queria. E o quanto foi importante ele fazer um ano de cursinho. Sim. Sabe por quê? Porque eu vejo assim muito desespero de quem está no 3º colegial que não quer fazer cursinho. E eu acho que é extremamente válido, tanto para esse tempo de maturação emocional, cerebral,
biológica do adolescente, quanto também para fortalecer, né, aquela escolha que ele tinha, Sim. que ele fez, e o quanto que também melhorou ele no desempenho para ele escolher alguma coisa melhor. Até porque você é uma mãe tranquila para isso, mas tem muitos pais que não aceitam, às vezes, né? Não, vai ficar um ano parado, vai perder um ano da vida. Não, mas é importante, eu estou até falando isso, não, acho isso ótimo. Para abrir um pouquinho também a visão das pessoas, porque às vezes os pais ficam desesperados para encontrar um caminho para o filho entrar logo no terceiro colegial, Sim. né? O Caio teve muita sorte, né? Eu falo que eu trabalhei bastante com o Caio. Primeiro que o Caio, ele, não vou poder falar muito dele, mas ele é muito inteligente. Então, assim, sim, ele poderia ter ido antes, né? Mas eu acho que essa condição dele poder ficar foi muito importante para ele, né? E eu acho que é muito importante para muitos adolescentes. E, infelizmente, não é a realidade. E, infelizmente, a realidade que a gente tem ainda hoje, quando, inclusive, os pais mandam para vocação, para orientação profissional vocacional, é a expectativa de que o menino ou a menina vai ficar lá como o primeiro lugar dele das opções, vai ser medicina, ou engenharia, ou direito. Uhum. É um dos três. Essas são as profissões aceitáveis. As outras profissões, eu vejo, né, um olhar meio desviado, uma coisa mais será, né? E não é o mesmo questionamento para essas três, né? Uhum. Hoje, com o boom da psicologia, até olham para a psicologia com um olhar um pouco diferente, mas é porque a psicologia está ali, né? No auge, Cresceu, né? No auge e tal. Uhum. Mas as demais é sempre um olhar assim, né? Será? Um olhar meio torto. Isso é muito triste, né? Então, assim, eu acho que o pessoal que trabalha com terapia familiar poderia, eu sempre estou pedindo isso, né? Para trazer mais essas questões, mais esse assunto à tona, para os pais terem mais conhecimento. Porque olha para você ver, a orientação profissional vocacional mudou tanto, de poucos anos para cá, e muita gente não sabe. E para os pais entenderem também que os sonhos, às vezes, deles, sonhos que não se realizaram, não são os filhos que têm essa obrigação de realizar, de enfrentar, deixar o filho livre, né? Assim, o que o pai... Espaço, dá né? espaço, né? O pai, ele vai Dá dar... tempo também. Exato. O melhor que o meu pai sempre falou para mim, né? O melhor tesouro que eu posso te dar é a educação. O resto está nas suas mãos, né? Então, eu acho que esse que é, né, o grande segredo. Porque a vida é do filho, por mais que seja difícil. Eu ainda escuto, né, essas questões, assim, por exemplo, foi para uma escola caríssima, de alto desempenho, para passar em educação física. Fez 2 anos de cursinho, ainda assim não conseguiu. Então, sempre a fala é negativa, como se outros cursos que não esses 3 fossem cursos de baixo resultado financeiro. Eu já escutei isso de uma vez, assim, de um pai. Olha o investimento, né, que eu fiz, e olha o resultado que eu tô tendo. E olha que interessante, a gente também tem que contar outro lado bom, né? Que esse ano eu tive vários pacientes com resultados fantásticos no Enem, com cursos totalmente fora daquela linha, né? Então, tive gente aí com resultados ótimos para entrar em educação física, sim, né? Para entrar em outros cursos, outras engenharias, engenharia que nem a gente conhece, sim, porque achou que era o que... Manuca, a gente olha tá... o tempo. A gente já passou aí, Passou rápido demais. Mas eu queria que você... Assim que é bom, ótimo, adoro. Mas eu queria que você falasse, assim, um pouquinho, resumidamente, mas do que for essencial, para chamar as pessoas para fazer teste vocacional. Tanto a orientação profissional vocacional, quanto a de transição de carreira, é muito importante que as pessoas deem, né, para si mesmo um tempo para se autoconhecer, para saber aquilo que treinou e nem sabia que treinava, porque o mais interessante na vida é a gente fazer coisas e não saber que, né, não colocar aquela cobrança em cima daquilo que a gente está fazendo. Tem tantas coisas naturais que a gente faz e faz tão bem e nem sabe que faz.
né? Então, se descobrir que gosta e topar fazer uma orientação vocacional dentro desses critérios novos todos, eu acho que vai fazer com que essa pessoa tenha aí uma vida profissional pela frente muito mais consciente, muito melhor. Manu, só para encerrar, pessoa que está assistindo a gente, um jovem, até um adulto que está assistindo a gente, faço já terapia, amo meu terapeuta, não quero largar ele, mas meu terapeuta não faz teste vocacional. Eu posso procurar um terapeuta, né? Eu posso procurar a Manu e não abandonar meu psicólogo ou minha psicóloga, por exemplo? Como que funciona? Eu costumo falar isso para os dois lados, tanto para o paciente quanto para o profissional. Assim, a psicologia ela tem vários ramos, né? O meu ramo, ele é um ramo temporário. A gente não fica com o paciente, né? Então, a gente vai ficar 4 meses, a gente vai ficar 5 meses, a gente não fica 2, 3 anos com ele. Então, não tem como eu ter o mesmo papel ou ter um papel de disputa com o outro, de maneira nenhuma. Sim. Então, eu vou fazer o que tem que fazer, vou devolver e tá ali. Eu pergunto porque eu encaminho muitos pacientes, né? Às vezes, porque eles têm dúvida e eu não tenho essas ferramentas para fornecer para eles, né? Então, é legal a pessoa pede pro seu psicólogo para encaminhar, né? Que não vai, Porque é a abordagem, né? O meu trabalho, ele é assim, né? Ele serve para isso. Ele não é um maravilhoso o trabalho da Manu, né, gente? Quem conhece... Agora eu falo porque agora eu conheço o trabalho da Manu, né? Já foi paciente meu pra ela e tudo mais. Né? Não, eu posso falar, porque além de acompanhar ela ser minha parceira profissional, ela também cuidou do Caio e agora cuida do Arthur, né? A Flávia sempre ganhando espaço aqui. Eu mais do que você. Ela é mais miguxa minha sua. Do que de sua. Não, Manu, você vai ver, né, Manu? A gente vai tomar um café, tá, Manu? Sem a Flávia. Combinado. Gente, é isso. Manu, quem quer te conhecer, aonde te encontrar? Ai, joia. Então, eu tenho uma página no Instagram, né? Emanuela Borges, Psico SJC. Nossa, que complicado, eu preciso melhorar isso. Vamos melhorar, vamos pensar no legal. Vamos pensar no nome. Pode entrar. E tem ali também algumas informações que eu vou trazendo, né? Sobre notícias da atualidade, tem algumas coisas interessantes aí. Perfeito, muito bom. E ela atende na Clínica Etos. Sem dúvida nenhuma, né? E já tô com a agenda assim... Graças a Deus. Graças a Deus. Mas pode procurar você. Você dá um jeito. E o seu, Flávia Sano? @doutora Flávia Sano. Que e o meu @psi Paulo Siqueira. E também não esqueça de nos seguir no @surtadamente podcast, também no TikTok. E também se inscrever aqui no canal. Apertar o sininho também, gente, por favor. Dá o joinha, porque se você não der o joinha... o YouTube não vai entregar pra muita gente, tá? No Spotify também, estamos no Spotify, tá? Surtadamente. E é isso, né, Flávia? É isso aí. Gente, beijão. Beijão. Até a semana que vem. Até semana que vem.